O dono da padaria empurrou a porta com a mesma frieza com que varria o balcão. O gesto foi seco, impaciente, quase automático. O cheiro de pão quente escapava do forno e se espalhava pela rua ainda úmida da madrugada. Mas na soleira havia uma cena que ninguém queria encarar. Um homem idoso tremia ali, encostado na porta. Magro, silencioso, com um sobretudo fino demais para o frio e um olhar cansado de quem já aprendeu que pedir às vezes humilha mais do que a própria fome. "Aqui é comércio, não caridade", disse o dono da padaria, sem sequer encará-lo. O velho ajeitou o casaco gasto e permaneceu parado. Não implorou, não discutiu, não reclamou. Apenas ficou ali, como se ainda esperasse que alguém enxergasse aquilo que a cidade inteira fingia não ver. As pessoas passaram pela calçada apressadas. Algumas olharam rapidamente e desviaram os olhos. Outras fingiram que não tinham percebido. Era mais fácil continuar andando. Foi então que ela entrou. Márcia empurrou a porta da padaria com o cansaço de quem já havia começado o dia muito antes do sol nascer. O uniforme simples denunciava as horas de trabalho que ainda estavam por vir. As mãos estavam frias do ônibus lotado e no bolso as moedas já estavam contadas para o dia. Ela conhecia aquela padaria melhor do que muitos moradores do bairro. Conhecia o cheiro das fornadas, o estalo das crostas douradas quando o pão era colocado na vitrine, o vapor quente que subia do balcão nas manhãs frias. Mas naquela manhã, o calor do forno não parecia aquecer nada. Ela viu o velho parado na porta. Os olhos dele não pediam nada, apenas resistiam. Sem chamar atenção, Márcia se aproximou do balcão. "2 pães, por favor." Pagou contando as moedas com cuidado. Pegou o saco de papel e saiu antes que alguém perguntasse por que fazia aquilo todos os dias. Na calçada, parou ao lado do velho e colocou um dos pães nas mãos dele. Não disse nada. Não fez gesto de piedade. Não ofereceu discurso. Apenas entregou. O homem aceitou o pão com dedos que tremiam mais pelo costume do que pela emoção. Encostou o pão no peito por um instante e deixou escapar um sorriso pequeno, daqueles discretos, quase envergonhados. Era um gesto pequeno, quase invisível, mas aquele gesto se repetia todos os dias. E ninguém imaginava que aquele pequeno ritual da manhã estava prestes a mudar a vida de todos naquela rua. Márcia seguiu para o ponto de ônibus. O veículo chegou cheio, como sempre, e ela se apertou entre corpos cansados, segurando na barra de metal enquanto a cidade despertava do lado de fora. O corpo já começava a cobrar o preço das madrugadas. Às 4 da manhã, quando o despertador tocava, parecia que os ossos ainda estavam tentando negociar mais alguns minutos de descanso, mas a vida não esperava. No trabalho, os corredores silenciosos do prédio que ela limpava eram preenchidos pelo som repetitivo de aspiradores e pelo cheiro de café velho esquecido sobre mesas. Horas passavam entre espanadores, panos e baldes de água. O relógio na parede parecia caminhar mais devagar justamente quando ela mais precisava que ele corresse. Quando voltava para casa, outra batalha começava. Gerson a esperava no sofá, quase sempre com a mesma expressão cansada de quem passou o dia somando números que nunca fechavam. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha como pequenos lembretes de que o dinheiro não esticava o suficiente. "Você não vê que a gente mal fecha o mês?" Às vezes ele dizia aquilo com irritação, às vezes com tristeza. Márcia ouvia em silêncio. Sabia que ele não estava completamente errado. O dinheiro era curto. As despesas não paravam de crescer. Mas havia algo dentro dela que não conseguia ignorar aquele homem parado na porta da padaria. Para Gerson, aquilo era insensatez. Para ela, era dignidade. As discussões surgiam rápidas, como tempestades curtas de verão. Uma porta batia. Um prato era colocado com força na pia. Depois, vinha o silêncio constrangido de quem não sabe se pede desculpa ou apenas espera a noite passar. Mesmo assim, no dia seguinte, Márcia voltava à padaria. Sempre 2 pães. Um para ela, outro para o velho. No começo, ninguém prestou muita atenção.
A padaria era um pequeno palco da vizinhança. Ali as pessoas falavam sobre futebol, política, preço do café, vizinhos e fofocas que viajavam de mesa em mesa. Jairo, o dono da padaria, tinha a língua afiada. Gostava de lembrar aos clientes que o pão custava caro, que fornecedores não aceitavam generosidade como pagamento e que o lucro era apertado. Quando percebeu o hábito de Márcia, começou a ironizar. Por que você compra 2 pães e não vende o outro, mocinha? Alguns riram. Márcia apenas sorriu, pegou o saco de papel e saiu. No dia seguinte, voltou. E no outro. E no outro. Os dias passaram. A rotina virou ritual. Acordar antes do sol. Ônibus lotado. Trabalho pesado. Padaria. 2 pães. Às vezes aquele pão era praticamente a única coisa que ela comprava para si. Outras vezes dividia metade com o velho ali mesmo na calçada, tomando café simples antes de seguir para o trabalho. O velho quase nunca falava muito. Apenas acenava. Um gesto simples, mas cheio de respeito. Ele nunca pedia, nunca implorava. Aceitava o pão como quem aceita algo que lhe devolve um pedaço de dignidade. E isso bastava para Márcia. Mas então, numa manhã qualquer, algo mudou. Márcia entrou na padaria e percebeu imediatamente que havia algo estranho. O espaço perto da porta estava vazio. O velho não estava ali. Ela olhou para a calçada. Chamou com cuidado. Seu Luiz? Nada. Jairo deu de ombros. Deve ter arranjado lugar melhor para pedir comida. Alguns clientes riram, mas Márcia não riu. Naquele dia ela voltou para casa com os 2 pães. E pela primeira vez o gesto que sempre lhe trazia paz deixou um gosto estranho na boca. Os dias seguintes passaram. E o velho continuou desaparecido. Márcia começou a prestar mais atenção na rua. Nas pessoas, nos carros que passavam. O bairro parecia tratar o desaparecimento com naturalidade. Como se pessoas pudessem simplesmente evaporar da cidade. Mas algo não parecia certo. Foi então que algo estranho aconteceu. Um carro cinza começou a aparecer parado na esquina da padaria. Elegante. Silencioso. Discreto demais para aquele bairro. Márcia começou a reparar em pequenos detalhes que antes tinham passado despercebidos. O modo educado como o velho falava. O cuidado com que ajeitava o casaco. O corte de cabelo sempre arrumado. Algo ali não encaixava. Mas ela ainda não sabia o quê, até que numa manhã fria tudo mudou. Márcia empurrou a porta da padaria e percebeu imediatamente que havia algo diferente no ambiente. As pessoas estavam olhando para fora, para a rua, como se algo inesperado tivesse acabado de acontecer. Márcia seguiu o olhar delas. E então viu. Uma limusine negra havia acabado de parar em frente à padaria. O motor desligou suavemente. A rua inteira ficou em silêncio. Ninguém falava. Ninguém se movia. Era como se o bairro inteiro tivesse prendido a respiração ao mesmo tempo. A porta do carro começou a se abrir lentamente. E naquele momento, ninguém naquela calçada imaginava que a verdade sobre o velho que comia pão todos os dias estava prestes a ser revelada.